Bem, como já sabem o que a casa gasta, então é mais do mesmo. É mais de fisiologia, é mais aula de anatomia. Eu sei que amanhã é sábado, por isso vontade de cabeça assim tranquilo, sexta-feira é para relaxar, então vamos estudar. O pessoal está desanimado agora. Não, tá bem, só um bocadinho, vai. Mas também é interessante a gente ouvir falar de algumas coisas diferentes, não é verdade? E eu selecionei para cá essa palestra Fisiologia do Pensamento, porque eu gosto de entender como as coisas funcionam. Eu acho que quando eu era criança não tinha muito esse hábito, mas eu gostava de ver. A gente quebra os brinquedos para ver como eles funcionam dentro. Então sempre achei que as coisas têm que fazer sentido. E aquela história da gente falar, olha, se você pensa mal do outro, olha, isso faz mal, Deus não gosta, não sei o quê, você fica mal, mas a gente tem que entender por quê, e se eu faço bem, se eu penso bem, se eu estou bem, por que que isso me faz bem? Não é? Não é só fazer por fazer ou estar por estar. Entender como as coisas funcionam, eu acho que é fundamental para a gente saber o que faz. Não é? É muito diferente de alguém falar assim, olha, faz isso. Faz isso, vou lá e faço, mas entender porque eu estou fazendo isso faz todo sentido. Pelo menos para mim faz. Eu gosto de entender. Eu gosto de saber o porquê das coisas. Então, preparei para vocês essa palestra hoje sobre Fisiologia do Pensamento. Então vamos lá entender o que raio é isso. Bem, vocês aqui no curso básico ou nos estudos de vocês estão cansados de saber que nós, enquanto espíritos, somos um ser trino, certo? Estamos aqui reencarnados, não é? Espíritos reencarnados que somos, e somos um ser trino. Temos um perispírito que nos comunica ao nosso corpo físico. Quando desencarnamos, ficamos com uma parte, porque perdemos outra parte do perispírito, mas continuamos com o nosso perispírito. Nós vamos entender este conjunto, espírito, perispírito e corpo. Bem, eles se comunicam, e a seta ali, como vocês veem, ela dá para os dois lados. Porque não é só do espírito para o corpo, mas também é do corpo para o espírito. Então, esta comunicação é uma via de mão dupla. Tanto é do espírito para o corpo, quanto o corpo também leva informações para nós. Né? Que nós vamos assimilando essas informações e vamos digerindo conforme o entendimento e a bagagem de cada um de nós. Por isso, é sempre uma via de mão dupla. Não há como pensar no ser encarnado em nós sem olharmos esta divisão. Não faz mais sentido pensar só no corpo físico. Não é isto só. Nós, espíritos, somos ligados ao corpo físico pelo perispírito, que faz esse intermedia, vamos dizer assim. Nós, sabemos que esta ligação espírito-perispírito, que ela existe, mas sabemos muito pouco, na verdade, a respeito desta ligação. Para já, muito pouco sabemos como é que ela acontece, como ela ocorre. Sabemos, estou olhando aqui, 10-0. Um pouco mais desta ligação perispírito-corpo, por informações que vamos recebendo, muitas da espiritualidade superior, das comunicações que temos, muitas informações que nos vão chegando através, não é, dos espíritos e também daquilo que nós já vamos entendendo, pesquisando e compreendendo. Por isso, o que nós vamos conversar vai estar aqui. Tá bem? Nesta ligação, principalmente. Porque aqui
ainda pouco sabemos. Ao que nós sabemos é que o espírito, não existe espírito sem perispírito. Está lá, né? Na Gênesis é clara. Kardec afirma. O espírito em si, sem perispírito, é mais filosoficamente, podemos imaginar assim. Mas por mais que nós vamos melhorando, desmaterializando o nosso perispírito, sempre haverá perispírito, mesmo nos espíritos puros. Talvez, aqui sou eu cobrando, talvez seja isso, alguma individualidade que guarde parte da nossa evolução material, não sei, mas está lá na codificação, e Kardec é claro, não existe espírito sem perispírito. Esse perispírito, claro que vai se Nossa, eu estou com as palavras difíceis enroladas na mão. Esse perispírito vai se desmaterializando, vai se tornando cada vez menos matéria, se quintessenciando, mas ele continua lá, nos espíritos mais puros que ele seja, certo? É a informação que nós temos a respeito desta ligação. Muito pouco e mais dessa. Mas para já, na nossa evolução, eu diria que até nós conhecemos também muito pouco disso. Talvez, se nós nos dedicássemos mais, saberia um pouquinho mais. Mas vamos conversar a respeito dessa. Então, o nosso corpo físico, está aqui o nosso corpinho, ele se liga, ele tem, digamos assim, o perispírito, se liga ao corpo através de uma parte mais densa, que se chama... Hein? Eu acho que não ouvi bem, eu acho que o pessoal lá me deu de comer muito. Estava mesmo muito bom. Que se chama, qual é a parte mais densa do perispírito? Quem arrisca? Não é aula, a gente não dá ponto negativo. Quem arrisca? Ninguém arrisca? É aula? A aula é emanação, né? Da emanação energética. Ela é mais uma... Nós vamos falar dela, mas é mais uma emanação energética, como se fosse a luz, né? Que é gerada, uma energia que é gerada através dos fotons. A aura faria isso aqui. Mas existe uma parte mais densa que a gente chama de duplo etérico. Muito bem, eu sabia, tá vendo? Vocês é que estão com fome, então. Pois. Eu acho que é isso. Eu acho que estão com fome. Duplo etérico, como se fosse, está aqui representado, mas isso é só uma representação, não vamos dizer que eu disse que é isso, tá? Assim, esta partezinha em volta. Esta é a parte mais densa. Tinham que dar um nome, certo? E deram o nome de duplo etérico. O duplo etérico é aquela região onde ficam os centros de força. Lembram dos centros de força? Lembram? Os centros de força que trocam, aqueles vórtices que trocam energia, não é? Do plano físico para o espiritual, na manutenção deste equilíbrio perispírito-corpo, não é? Os vórtices de energia. Estou falando chinês? Então tá. É fome mesmo, né? Eu já comi por isso. E lembram, centros de força, estão no duplo, são aqueles cones de energia que têm os seus vórtices que ou captam ou emanam, não é? Energia. E eles estão no duplo etérico. Tem que olhar isso aqui para saber o quê? Os centros de força estão ligados ao nosso corpo físico. Aonde mesmo? Nos plexos. Lembram dos plexos? Plexos, aonde a gente supõe, onde os espíritos dizem que estão, vamos dizer assim, mais propriamente ligados, ou transmitem esta carga energética, não é, dos seus vórtices aos plexos. Plexos, que nada mais, nada menos pertencem ao sistema nervoso central. São aqueles entremeados de nervos que vão passando nas localidades ou não. Ou, muitas vezes, associam as glândulas endócrinas também. Não é?
Mas aqui, nós sabemos que as glândulas endócrinas também recebem uma inervação, também tem um sistema nervoso por trás disso. Por isso, muitos associam as glândulas endócrinas, hipófise, lembra da hipófise? Lembram da epífise, ou pineal? Tireoide, timo, pâncreas, suprarrenais, gônadas, nos homens os testículos, nas mulheres os ovários, glândulas endócrinas, certo? Então associam também a elas. Mas o que vai nos interessar aqui, como nós vamos tratar de fisiologia do pensamento, é mais o sistema nervoso central. Ah, vocês achavam que vinham dormir hoje, né? Eu ia falar de paz e amor, também. Mas também passa por aí. Também passa pelo nosso físico. Nós somos de tal forma tão bem bolados, quem bolou o corpo humano deve ter gastado seus neurônios, se é que tem neurônios, né? Mas, olha, porque nós somos tão bem boladinhos que, olha, tudo encadeado. E esse aqui é o sistema nervoso central, que é o cérebro e a espinal medula, ou medula espinhal, como queira. Tá bem? Esse é o sistema nervoso central. O periférico são todos os nervos que partem, tá bem? E vão ligar, são as conexões, são os axônios, não é? O sistema nervoso periférico, que vai inervar todo o resto. Esse é o sistema nervoso central. E é o que vai mais nos interessar aqui. Então vamos adiante. O cérebro, que fascina a gente, não é? Uma máquina perfeita. A gente divide para poder entender o que faz, o que não faz, mas realmente é uma máquina e tanto, que a gente ainda entende muito pouco a respeito. Vamos entendendo, vamos descobrindo a cada passo. A ciência, a medicina vai descobrindo coisas novas, mas tem muito que se lhe diga ainda. Bem, esta é a unidade cerebral de funcionamento do cérebro. Esta chama-se neurônio. Não é? Esta é uma célula cerebral, um neurônio. O neurônio com as suas múltiplas ligações. Não é? Vamos assumir que cada coisinha vermelha dessas é uma informação passando na rede, não é? Dos neuronal, comunicando um neurônio a outro, dos milhões de neurônios que nós temos na nossa massa cinzenta. Está aqui, olha, no nosso cérebro, ou nos gânglios, ou que passam pela medula. Então, esta estrutura é que vai nos interessar hoje particularmente. Vamos ver o neurônio mais de perto. Já se interessaram, já se debruçaram alguma vez sobre o neurônio? No banco da escola, na biologia. Hoje vamos rever. Recordar é viver. Então vamos recordar. Esse é um neurônio desenhadinho aqui para a gente entender um neurôniozinho. Olha, acreditem, todos têm isto. Vocês têm isso aí, aqui dentro. Esta é a base, é o que forma o nosso sistema nervoso. Corpo neuronal. Aqui chama de pericárdio, que é a parte interna, onde ficam aquelas montes de organulazinhas, que é o perinúcleo, ou pericárdio, cário em grego é núcleo. A medicina gosta assim de nomes chocantes, que é para fazer de conta que ninguém entende. Quem está de fora não entende, então os médicos podem conversar à vontade, porque quem está de fora não entende mesmo, mas é uma coisa muito facinho. Se trocasse mesmo pelo nosso dia a dia, via que não tinha segredo. Pericárdio é tudo que fica em volta do núcleo. É só isso. Tá bem? Um monte de organelas aqui tem, as estruturas principais, os dendritos, que são esses ramos todos que saem a partir do corpo neuronal, comunicando com outros neurônios. A função dos dendritos é ligar um neurônio a outro, uma célula a outra, passar informação, passar aquela corrente elétrica que passa rapidinho
através dos dendritos. Que não se faz bolinho, viu, mamãe? É que eu vou contar essa história que é muito engraçada. Eu, quando estava na faculdade, estão lá meus pais, por isso é que eu digo. Eu, quando estava na faculdade, então uma vez sonhei que estava comendo bolinho de dendrito. Mas que parecia bolinho de arroz. Então, olha, batizamos em casa o bolinho de arroz, bolinho de dendrito. Isso é coisa, né? Estudante não tem o que fazer, fica sonhando com essas coisas. E as sinapses, que de certeza também já ouviram falar, que são a ligação de um dendrito ao outro. Este neurônio liga-se a outro neurônio pelas sinapses. E por que as sinapses são importantes? São elas que liberam os neurotransmissores, que ficam tão na moda. O pessoal com depressão que fala, falta neurotransmissor, não é? Serotonina, lembram disso? Noradrenalina, os neurotransmissores todos? Pois é. No Alzheimer mas tem uma outra, vamos dizer, o Alzheimer ele está localizado numa outra área. Não é bem na área da sinapse, são nos núcleos da base. Uma outra área do cérebro, que é a área da cognição, ou seja, da nossa relação com o meio. É aí que acontece o problema do Alzheimer. E a sinapse é aqui, onde liberam os neurotransmissores. Tá bem? É aqui que falam que quando está embaixo, que não produz, essa ligação não sai tão bem. A medicina encontrou um dos fatores para a depressão. Agora, é uma das hipóteses de explicação da depressão. Por isso que os medicamentos atuais ajudam a produção desses neurotransmissores, melhorando a nossa disposição cerebral. É aí que atuam os medicamentos para a depressão. O axônio que no final, mas isso aqui não é um dendrito? Vocês perguntam. Podia ser, né? Mas parece um dendrito, parece mais um cachorro quente, né? Que fica ali no meio, compridinho. Não, ali é um dendrito. Esse que parece cachorro quente parece um dendrito. Tá vendo? Isso aqui é um dendrito. O dendrito é aquela perninha mais... Perdão, o axônio. O axônio se difere dos dendritos porque os dendritos comunicam com outras células neuronais. O axônio vai comunicar-se já com uma região efetora, vamos dizer assim, como é o caso do neurônio motor. Ele sai lá do corpo, né, do neurônio, e vem até aqui embaixo na placa motora, dando a ordem do movimento. É isso que a gente vê ali o nervo. Tudo bem que nesse caminho tem gânglios comum, etc., que tem os corpos neuronais, mas vamos pular essa parte que é muito chata, né? Vamos pular, vamos ficar. É mais ou menos isso, porque nesse intervalo aqui, o axônio vai passar pela medula espinhal, ou espinhal medula, vai para os gânglios, não é? Medulares, num outro vai se ligar um outro corpo neuronal ali, tá certo? E depois para a placa motora. Mas isso aí já é filigrana a mais. Vamos ficar nos nossos estudos mais no cérebro. A placa motora não vai nos interessar muito, mas é assim que acontece. O nervo que sai, sabe o nervo ciático, que é o maior nervo que nós temos? Quanto nos custa o ciático muitas vezes, né? É um axônio que sai do neurônio aqui, embaixo e vem aqui, curva tudo até lá o pé. É só uma bainha adicional, é só um cachorro quente que nem esse que a gente tem. Tá bem? E como ele precisa de agilidade para todo esse percurso e todos os percursos que faz, ele é revestido por esta bainha aqui, que dá esse aspecto de salsicha mesmo, né? No pão com a salsicha, que chama-se mielina. O que aconteceria se esse nervo se quebrasse? Perdia a função. Né? Quando você corta o nervo, você deixa de ter aquela área que é inervada por nervos, se for um ramo principal. Se for um ramo pequenininho, outros podem assumir, ou perde-se a parte motora ou a sensibilidade local, porque nós temos nervos motores e sensitivos. Então, se cortarmos um nervo
principal, deixa de haver a transmissão e deixamos de conseguir movimentar ou a perna, ou o braço, ou um dedo, ou a mão, certo? Ele é que manda aquela corrente elétrica para chegar lá. A ordem do nosso cérebro é transmitida através do neurônio, que vai pelo axônio abaixo dizer assim, agora vou mover o dedinho. Tá bem? Começou aqui, para eu poder fazer isto. Tá? Legal essa engenharia de chamada corpo humano, né? Começou no espírito. Digamos que o trajeto material, vai. O trajeto material começa aí no cérebro, mas sem dúvida o Luiz tem razão. Quem dá a ordem somos nós, espíritos, certo? Que vai ser transmutada através do perispírito, o cérebro vai interpretar e receber esta ordem através da célula básica do sistema nervoso, que é o neurônio, não é? Lembram-se quando André Luiz disse que o perispírito está ligado célula a célula ao corpo físico? Está vendo? Por isso essa transmissão é rápida. Vai passar para a célula neuronal, que vai transmitir daí abaixo para que nós efetuemos. Então basta pensar e fazer. Uau, tanta coisa no meio do caminho e tão rápido. É mesmo inteligente o cara que bolou essa coisa chamada corpo físico, né? Haja engenharia para explicar tudo isso. E isso é só o sistema nervoso, um bocadinho. Mas vamos adiante. E tem aqui a placa motora, ou seja, que é a placa efetora. Eu preciso dela para que lá chegue a informação para o músculo contrair ou relaxar. Eu quero pegar alguma coisa, os músculos da mão contraem. Eu quero movimentar a perna, o músculo contrai um, relaxa, contrai, relaxa. Eu quero respirar, eu não preciso pensar. Eu tenho neurônios que pensam por mim. No sistema nervoso autônomo. Temos um piloto automático que vocês não sabiam, eu aposto. Todo mundo tem piloto automático. Coração a gente não precisa ficar pensando, bate coração, bate coração, bate coração, bate coração. Se a gente já pensou, se a gente tivesse que pensar, ele parava e a gente não fazia mais nada. Então temos piloto automático no nosso corpo. Até com o piloto automático ele foi pensado. Uau, o cara é mesmo bom, gente. Não esqueceu nada não. Por isso somos inteligência suprema, obra primária de todas as coisas. É, sim, senhora. Tá vendo? Não é por acaso. E olha, tentaram descrever até que chegaram pertinho, mas deve ter mais coisinha aí no meio. Mas o que vai nos interessar na nossa fisiologia do pensamento é aqui. É o corpo neuronal. Então vamos lá ver isso. Está aqui ele, mais de perto. Agora vocês vão dizer, você realmente não quer voltar logo para Braga. Estou cansando a beleza de vocês. Mas é legal, gente. Rever os nossos conhecimentos faz todo sentido. E ver como as coisas estão interligadas ainda é mais interessante. E dentro do corpo neuronal, naquele monte de coisinha, daquelas organelas, que é o pericárdio, né? Citoplasma. Lembra do citoplasma? É a mesma coisa aqui, como se a gente tivesse quebrado um ovo. Aqui está a gema e aqui está a clara em volta, certo? Só que essa clara é cheia de coisinha aqui. Tá bem? É o citoplasma aqui. E essas coisinhas a gente chama de organelas. Tá bem? São diferentes umas das outras. E aqui dentro vão nos interessar algumas organelas em especial. Primeiro essa aqui, corpúsculo de Nice. Essa coisinha aqui, olha, rosadinha. Uau, isso tem uma função. Tem, sim, senhor. Corpúsculos de Nice, que são vários, como nós vimos, né? Não tem um só, tem vários. Então, que raio é o corpúsculo de Nice?
Bem, para a medicina ele tem esse nome chocante aí, olha, retículo endoplasmático mais ribossomas. Ribossoma é um bom nome para pôr no cão. Não é? Ribossoma. Vem cada nome fixe. Pois é, já colocaram o corpúsculo de Nice, que é justamente para abreviar tudo isso. Mas qual é a função disto? Ele sintetiza proteína. A proteína, como a gente aprendeu na escola, são os construtores, os tijolinhos. Lembram disso? Da roda dos alimentos lá? Que constroem as coisas, ou seja, para manter a integridade do neurônio, para poder construir os neuroreceptores. É preciso proteína, síntese proteica. Então, os ribossomas fazem isso. Também são conhecidos como rosetas. Não viram que bonitinho? Eram aquelas coisas rosadinhas. É mesmo assim que a gente vê, mas só é visto no microscópio quando coram, quando põe tinta lá. Assim, a olho nu, se a gente pega um neurônio, não dá para ver não. Não é? Mesmo que se eu ponha no microscópio aumente, se eu não corar, não puser uma tintinha lá especial, ele não aparece. Por isso, são rosetas, que são agregados de cisternas, porque parecem cisternas todas juntinhas, parecem saquinhos todos juntos, um em cima do outro, assim como se a gente dobrasse aqueles sacos de supermercado e colocasse um em cima do outro. No fundo, eles parecem com isso. E são principalmente abundantes nas células motoras, nas células mais ativas, nas células motoras, como quem diz, nas células mais ativas do nosso corpo. Porque as células mais ativas têm a ver com o movimento, certo? Então, o corpúsculo de Nice existe principalmente nos neurônios motores. Bem, existem os outros neurônios também sensitivos, não é? Mas principalmente nos neurônios motores. E aí? Onde é que nós vamos com isso? Bem, agora nós vamos até a evolução em dois mundos. Também já leram esse livro. Muito legal mesmo, né? E nós vamos lá ver o que o nosso amigo André Luiz, nesse livro, nos conta a respeito do corpúsculo de Nice. Ele diz que é uma substância invisível, se a gente não corar, não for por lá tintinha, a gente não vê. No citoplasma, que a gente já viu, tá bem? E dendritos. Também tem nos dendritos, naquelas ramificações que ligam um neurônio a outro. Facilmente reconhecível por intermédio de corantes, tá vendo? Um tipo para vocês. Quando a célula se encontra devidamente fixada, ou seja, tratada, para poder ver-se, né? Não basta chegar lá, tirar um naco e pôr ali no microscópio, não. Tem que se tratar em fatia bem fininha, né? E pintar com esse corante especial para poder enxergar. Essa substância expressa-se nos chamados corpúsculos de Nice. Já sei o que é o corpúsculo de Nice, aquela roseta que a gente viu. Representa o alimento psíquico aurido pelo corpo espiritual. Lembrem-se que André Luiz chamou, o que é que André Luiz chama de corpo espiritual? O que é? Hein? Perispírito, muito bem. André Luiz chama o perispírito de corpo espiritual, certo? Então, aurido pelo perispírito no laboratório da vida cósmica, através da respiração, durante o repouso físico, para a restauração das células fatigadas e insubstituíveis, que são os neurônios, né? A gente sabe que os neurônios não se dividem, não se multiplicam. Eles são células, nascemos com X, tá bem? Não usamos todas, nascemos com muita mais do que nós usamos, mas eles estão lá. O que é que não usamos todos? Boa pergunta, César. Essa é uma excelente pergunta. E nós vamos voltar a ela no final, tá bem? Se você me permite. Por que é que não usamos todas? É uma excelente pergunta. Afinal, o corpúsculo de Nice tem mais que o se lhe diga. Muito mais do que síntese proteica. O corpúsculo de Nice é um alimento psíquico. Ele alimenta o nosso cérebro, o nosso perispírito também, a parte material, que como matéria,
necessita ser mantido. Tá certo? Mas é aí a causa primária da ligação entre o perispírito e o corpo, não? Isso é uma das coisas que existem, não é? Que nós vamos comentar. Vai ver que existem outras. Esta não é a causa primária da ligação. Nós sabemos que o perispírito está ligado célula a célula com o nosso físico. Por isso, eles utilizam, como nós vimos, esse corpúsculo também tem a sua atuação no plano menos físico, como alimento psíquico. Ele sintetiza isso. E o que é alimento psíquico? Lembram das funções do corpúsculo de Nice para a medicina? Se nós formos pensar bem, o que alimenta-nos? O que é que nos, digamos assim, para que nós continuemos reencarnados? Qual o alimento que nós necessitamos? Fluido vital. Fluido vital. Então, no fundo, ele cumpre esta função de fixador de fluido vital nas células neuronais. Interessante, né? E mais interessante, como vocês viram, ele existe mais nas células motoras. Que engraçado, não era de se pensar que fosse nas células sensitivas que ele estivesse mais presente, mas não, nas células que mais trabalham. Por que será? Eu me fiz essa pergunta. Será que as células sensitivas, a gente pensa em espírito, não é? Percepção, sensibilidade, a gente fala assim, estaria mais... Por que nas células motoras? Me fiz essa pergunta. Que bom, né? Que a gente vai com coisa para casa para estudar. Já tenho que fazer fim de semana, gente. Mas vamos adiante. Voltamos ao nosso neurônio, ao citoplasma. E vamos ver outra coisinha chamada lipofucsina. Lipofucsina, o que é para a medicina? É um pigmento ocre. Se eu pego um neurônio sem nada e ponho lá no microscópio, ele é um pigmento ocre, um amarelo tipo quase denso, né? Intenso, quase férreo, como é o ocre, no corpo neuronal. Então lá, pigmento ocre, assim, olha. Aumenta com a idade. O que a medicina sabe é que quanto mais idoso, geralmente, porque na medicina e no amor nem nunca nem sempre, geralmente ele está em maior quantidade no corpo neuronal. E até agora não foi identificada uma função para esse pigmento ocre, para a lipofucsina. Mas sabe-se que no Alzheimer ela está particularmente aumentada nessa região dos núcleos da base. Esse pigmento ocre, a tal lipofucsina. E isso provoca o quê? Ele se aumenta e aumentar, se tem em quantidade, propriamente o que é que vai fazer? O que é que faz? Nada. Nada. Até prova em contrário é uma coisa natural. Encontrou-se isso com o avançar da idade. Não é? E ela propriamente assim, em si, em nós, o que é que evolui? O que é que nos dá de bom? O que é que nos dá de bom? Não sei, vamos ver o que a André Luiz nos diz. Vamos lá ver. Evolução em dois mundos. André Luiz, mais uma vez, vamos ver o que ele nos diz a respeito desse pigmento. Um pigmento ocre estreitamente relacionado com o corpo espiritual. Uau, está estreitamente relacionado com o perispírito. Para a parte física, para a medicina, ainda não se sabe qual é a função dele. Mas André Luiz afirma que está relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida e no pensamento.
aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas. Certo? O pigmento ocre, que a ciência humana observa sem maiores definições, é conhecido no meio espiritual como fator de fixação. Como que é encerrar a mente em si mesma, quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança, adensando-se ou rarefazendo-se. Ele, não é, o pigmento, nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito na cota de tempo em que se lhe perdura a existência carnal. Luiz tirou as palavras da minha boca. Uau! Lipofucsina. Fator de fixação. Que encerra a mente em si mesma, quando essa se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança. Da onde eu concluo que quanto mais lipofucsina, mais ligadinhos aqui à nossa matéria, vamos dizer assim. No entanto, como diz André Luiz, esta quantidade de lipofucsina, como eu também entendo ali, depende de nós. Depende da atitude mental do espírito. Fixar-se ou não a matéria. Gente, nós nos fixamos ou não a matéria. É o apego às coisas. Depende de nós. Sabe aquela história de ligação do espírito ao corpo? Tem uns que ficam mais ligados, dificuldade de se separar do corpo físico. Epa, nós criamos uma cola. E André Luiz é claro, conforme a atitude mental, conforme como nós pensamos, nós espíritos pensamos. Nós queremos o céu, mas estamos aqui preocupados com a matéria. Ai, danado, do Passos Coelho, aumentou imposto. Ai, que nunca consertam a rua, cai no buraco de novo. Né? Olha, hoje é dia de palestra lá. Não é? Não, peraí, que eu tenho que pensar no meu IRS. Não dá. Olha, aqui no Porto vai ter não sei o que interesse. Não, o Porto é muito longe, gasta muito combustível. Não. Eu fico aqui vendo a telinha mesmo. Depende de nós. Pedimos a Deus que nos ilumine, não é? Que nos torne espíritos iluminados. Queremos a perfeição, mas o que nós fazemos por ela? Nós produzimos esta cola mental. André Luiz é claro. Não foi ninguém que pôs lá, fomos nós. Legal, né? Por isso a gente não podemos culpar ninguém. Nem o nosso corpo. Não, porque ele só faz o que a gente manda, não é, César, como nós vimos? Exato. Ele é só um instrumento. E não há um... Podíamos não culpar alguém, mas podíamos culpar o nosso corpo, tipo aquela questão, a carne é fraca. Nem isso. A carne nem é fraca, nem é forte, né? Já acabamos de ver. A gente tem sempre que empurrar a culpa para um. Não. A gente, aquela chata, vai lá falar de novo sobre coisa. Podia pôr também como operação, não é? Um telecomando. Como operação. Como operação. Como coração. Como um motor telecomandado, quando a gente quisesse, desligava-se e estava assim. Olha, se é um fator de fixação, eu acho que depende de nós por mais ou menos. E retirar de lá, não é? Conforme a gente for se desligando.
Conforme eu passo os coelhos for pesando menos. E a cismática? E a cismática, a preocupação, não é? É. Ai, a gente já ouviu há não sei quanto tempo, olhai os lírios do campo e os pássaros do céu, não é? E a gente costuma cismar, ai, não é? Já teve alguém que disse, há não sei quanto tempo, a cada dia basta a sua preocupação, e a gente a cismar, ai, mas amanhã não sei se chove, não sei se faz sol, depois de amanhã, quinta-feira que vem, não sei, mas já estamos lá. E alguém já nos disse, há mais de 2000 anos, a cada dia basta a sua preocupação. O que nós fazemos com os nossos pensamentos? Podia ser assim, ai, se fosse assim, né? Se fosse desse jeito, depois a gente disse, ai, podia ser assado, né? Nunca estamos felizes, a bem dizer. Tudo bem. Nós sabemos desviar desse fator de fixação. Pois é, mas estamos aqui para aprender, isso é que é legal. O legal é que a gente está aqui a aprender a desviar tudo. Esse e outras coisas. Este que é o bacana. E o bacana é que nos dão a ferramenta. Olha, e dizem só depende de vocês. Será? Faça mais do que nós acabamos de ver. Está aqui, olha. Atitude mental do espírito. Nossa atitude mental. Depende de nós. Mas então, se depende da atitude mental, quer dizer que ela na natureza disse, pode não aumentar, dependendo da nossa atitude mental. Eu acredito que possa até diminuir, dependendo se nós aprendemos. Por isso que eu disse, é muito frequentemente encontrado, não é? Quando faz autópsia de mais idosos, é muito mais encontrado nos idosos que no jovem, que não deu tempo ainda de colecionarem tanta lipofuxina. Não é? Dependendo da nossa... Mas nem todos os idosos autopsiados. Nós pressionamos, olha o nosso sótão planta tralha em casa que a gente Mas, faz. de certa forma, há uma contradição, porque se o espírito está a evoluir, não é? Se calhar, ao fim de uma vida, devia estar mais evoluído, não é? Se nascemos com menos e acabamos com mais, quer dizer, existe aqui, não é? Mas assim... uma contradição. Não é bem contradição, mas se você pensar o passo evolutivo que a gente dá em cada existência, Sim. ainda não foi suficiente para a gente chegar na lipofuxina, tá vendo? O André Luiz é que é otimista. E nós pouco realistas. Vivemos uma realidade da matéria. Esquecemos a realidade do espírito. A quantidade que existe, como falou, no doente de Alzheimer, que é muito maior, não é? A quantidade, em termos comparativos na idade do corpo físico, ainda é em quantidade superior da doença? Ainda em quantidade bem superior. O que quer dizer que um doente, geralmente, não é? Com a doença de Alzheimer, será um doente apegado muito mais à matéria? Não sei. Qualquer extrapolação que a gente faça aqui, Braga, não sei, é extrapolação. Exato. Não é? Até poderíamos pensar, mas não sei se é assim. Não sei se é o próprio desgaste um fator propiciador para isso, não sei. Ou a preocupação do próprio doente em ser Durante a atitude mental dele, possivelmente, não é? Tanto, mas a gente precisa tomar cuidado, gente, que a maior parte das patologias que chamam Alzheimer não é, tá bem? É doença, é uma demência senil. Exato. Que não necessariamente é Alzheimer. A gente rotula todo demenciado de Alzheimer, e não é. A maior, a demência mais frequente é a demência vascular. Não é? Aquela que acontece por calcificação dos vasinhos que levam o sangue ao cérebro, então deixa de oxigenar o cérebro. Esta é a demência mais comum.
Alzheimer não é tanto quanto o pessoal apregoa, tá bem? Por isso rotulam tudo demência de Alzheimer, tá? Então vamos tomar cuidado, que as coisas não são literalmente como são. Alzheimer é definido por uma patologia, uma demência precoce, ou seja, ela começa a acontecer lá para os 50 anos, enquanto a doença vascular acontece no mais idoso, 70, tá bem? Se forem ver lá nos livros de medicina, apesar que tem idosos também com Alzheimer, tá bem? Gente, eu já falei quase uma hora e não estou no meio da coisa. Vamos lá. Prometo que eu não vou até o fim. Bom, lipofucsina, só para a gente lembrar, então, a medicina é um pigmento ocre do corpo do neurônio, aumenta com a idade, sem função identificada atualmente na medicina, mas que relacionam com demência por causa justamente que encontraram no pessoal do Alzheimer. Mas não sabem exatamente qual é o papel da lipofucsina, isso na medicina atual. E vamos ver aqui uma outra organela chamada mitocôndria, que são essas bolinhas aqui, ou compridinhas, bolinha porque cortaram de cima, né? Se cortasse de lado, ela aparece aí esta salsichinha também aqui dentro. Mitocôndria. As mitocôndrias já têm uma função muito importante nas células, são responsáveis pela respiração celular, troca de oxigênio, tira lá, ela que vai pegar o oxigênio, transformar em energia esse oxigênio na produção de ATP, ADP, que é a energia básica que mantém a célula viva. É o alimento, a comidinha material da célula, tá bem? E a oxidação, por quê? Porque faz essa troca de oxigênio no sangue, ela pega esse oxigênio produzindo energia. Estas são as funções básicas, tá bem? Muito por cima, pinceladas, do que fazem as mitocôndrias. Evolução em 2 mundos, de novo, vamos ver lá, André Luiz. Por intermédio dos mitocôndrios, ou mitocôndrios como queiram, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas, nos processos endotérmicos. Endotérmicos é energia interna, também naquele processo energético que é o da produção de energia celular. Mantenedores da biossíntese, ou da síntese celular. E lá, desculpa, a mitocôndria transmite ao carro físico durante todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças que ela própria liberta. Ou seja, transmite os nossos estados da alma para o nosso físico. Não será aí que se dá os cancros? A gente tinha que ser muito preciosista, que a gente tem uma ideia, né? Mas transmite os nossos estados da alma, conturbando ou não. Pode até ser daí, o César pode até ser daí. Conturbando os processos celulares, tá bem? Os processos energéticos celulares. E mitocôndria não tem só em neurônio. Tem tudo que é célula. Poucas as células que não têm mitocôndria no nosso corpo. Porque todas as células dependem de energia. Né? Precisam da energia, precisam de comida para viver. E é lá o nosso motorzinho. As mitocôndrias são o motorzinho de cada célula. Bem, os neurônios, então, resumindo aquilo que nós vimos, os neurônios, que são a célula básica do sistema nervoso central, eles fazem a captação do alimento fluídico, como nós vimos, com os corpúsculos de início, ou seja, captam fluido vital, certo? Resumindo o que nós vimos aqui de André Luiz. Fixação do perispírito ao corpo físico através da lipofucsina, daquele pigmento amarelo. E o comando da
células, a transmissão através das mitocôndrias dos nossos estados d'alma para o nosso corpo físico. Uau! Esses caras fazem mesmo muita coisinha. Aqui é para a gente ter mais ou menos a ideia da rede neuronal. Isso é um pedacinho dos neurônios, das ligações, numa criança de 6 anos. Eu gosto dessas tomografias por emissão de pósitron. Já mostrei isso aqui em Braga antes. Então, recordando, tomografia por emissão de pósitron. A gente dá glicose marcada por um radioisótopo, certo? Marca lá a glicose com, sei lá, o tecnésio aí da vida. Não lembro agora qual o radioisótopo utilizado, mas marca-se com um iodo radioativo, não é iodo que usam para glicose, não sei se é tecnésio, já não lembro. Que utilizam para marcar a glicose, o cérebro só funciona com a glicose, as mitocôndrias vão captar essa glicose para transformar em energia. O único alimento que o cérebro gosta é glicose. E isto vai ver o funcionamento. Quanto mais capta a glicose, ou seja, quanto mais brilhante aquela área, mais a gente vê colorido, mais comida está pedindo aquele cérebro. Ou seja, mais o cérebro está funcionando. Trabalha mais, precisa de mais comida. Então vejam uma criança de 6 anos, em relação a um adulto de 30. Veja como esta criança, a ligação dos neurônios para uma criança e para um adulto de 30. Imagina se mostrasse alguém com 80 anos. Isso somos nós, ao utilizar o nosso cérebro. Esta é a pergunta do César. Por que nós não utilizamos todos os neurônios? Ficamos piores. Não sei. Por que não usamos as nossas potencialidades? Acho que é um mundo cá fora que nos provoca mudança no nosso interior, portanto temos que depois nos outra vez rutinar quando A gente tem um monte de neurônio parado aqui, isso sim. porque quisemos. Por quê? Porque chegamos em casa do trabalho, jantamos, em frente à telinha, nem preciso pensar, passa tudo aqui, nem penso. Quais foram as notícias que deram mesmo? Ai, nem penso, porque elas entram de tal forma que a gente nem pensa. Em vez de viver a minha realidade, eu estou vivendo a realidade lá. Tudo bem, a globalização é ótima para eu saber, mas eu esqueço aqui, o cachorro está pedindo comida, a criança está chorando, mãe, vem me ensinar os deveres. E a gente lá, peraí que eu estou vendo na conchichina, borboleta acasalar com um elefante. Está vendo? E aquela coiseira toda, o telemóvel. Daí conversa nas coisas, o telemóvel. É verdade. Já não converso mais, para quem conversar, não vou falar com o Luiz, vou mandar uma mensagem para o Luiz. É verdade. Manda nada só. É verdade. Não? Já não falamos, já não convivemos, já usamos cada vez menos os nossos neurônios. Cada vez menos. Se calhar nós não usamos o cérebro todo, os neurônios todos. Se calhar, eu tenho certeza, César. Não é isso. Nós não usamos o cérebro, os neurônios todos, porque o dispêndio de energia seria a necessidade de termos energia para alimentar o cérebro todo a trabalhar 100%. Se calhar não temos. Olha, não ia ter essas banhazinhas, esses pneus, era uma boa dieta. Exato. Pronto. Quem quer fazer dieta, usa o cérebro. Está econômico. Está vendo? Por isso depende de nós. Mas eu acho que isso tem a ver com a recolha de informações de cada pessoa. Claro que sim. Uma criança de 6 anos está recolhendo, está reconhecendo o mundo, está descobrindo as coisas. Nós, na nossa idade, já sabemos que achamos tudo. Achamos que já sabemos tudo. Para que ler? Se a televisão fala, não leio, eu não uso a minha. A televisão mostra a imagem, eu não preciso mais traduzir, não preciso criar na minha mente aquele tudo, o que o livro traz, aquela mística do livro. Não é? Então, para que ler? As pessoas têm preguiça de ler, mas quando a gente lê, a gente cria na nossa mente um mundo diferente.
Enquanto a televisão, a imagem já está tudo mastigado. Acho que não preciso nem digerir. É como o papa no bico, já meio digerido. Nós temos preguiça. Preguiça de fazer as coisas. Não queremos pensar, o outro que pensa por mim. Deixa lá o outro pensar. Olha, quero lá saber do mundo. O outro pensa como é que eu vou viver daqui não sei quanto tempo. Temos preguiça. Depende do desenvolvimento de cada pessoa. Depende, mas a verdade é que, sabe, esta ânsia da juventude de queremos fazer acontecer, também eu já vivi, mas agora estou mais acomodada e digo por mim, não é? Os adultos se acomodam, por que será? Por acaso a Lígia utilizou, na última vez que mostrou essas imagens, utilizou um exemplo que as crianças estão na fase dos porquê nessas idades, não é? Exatamente, por exemplo, eu ia passar isso tudo, mas não interessa, porque não vai dar tempo, então vamos lá, afinal. Nossa, poesia, mas já falei demais, também falo muito. Tá aí, 5 anos, 5 dias, acabou quase de sair da barriguinha da mãe. Olha as ligações neuronais como estão. 6 anos, olha para isto. 30 anos, já vai diminuindo. 30 anos. Nós não começamos 30 anos. Está na vida estabilizar já. Criamos os hábitos. Sabe aqueles hábitos? Tem que ser, não, porque eu vou sempre por ali. Sabe o meu sempre? Porque eu ponho mesmo sempre os chinelinhos aqui. Eu quando venho aqui à associação, eu sento sempre no mesmo lugar. E se alguém por acaso senta no lugar que a gente está habituado, não, ele é ruim, não. Mas quantas vezes a gente faz isso? Temos horror a mudanças. Enquanto as mudanças nos fazem crescer. Lembra a zona de conforto que eu já falei aqui? Temos horror a sair da zona de conforto. Queremos tudo o que a gente conhece. É preciso se aventurar. Cadê os portugueses que se aventuraram por mares nunca dantes navegaram? Certeza que usavam muito mais neurônios do que a gente usa hoje. Mas também a sociedade nos bloqueia, não é? A gente põe desculpa em tudo. A sociedade bloqueia porque a gente deixa. Nós somos a sociedade. Nós formamos a sociedade. Nós somos como um neurônio dentro da sociedade, nós somos a célula básica da sociedade. Depende de nós, nós não acreditamos, a gente põe sempre a culpa no outro. É preciso muita força interior. Pronto, estamos aqui para aprender, temos a eternidade para aprender a ter força interior, isso é que é bom. Temos a eternidade, cada um vai no seu caminho, na sua forma, do seu jeito. Mas já vamos aprendendo, não é? Às vezes temos assim, eu quero, não faço. Então eu tenho que pensar, eu vou fazer. Não quero fazer, mas vou fazer. E é diferente, eu quero, mas não faço. Boa vontade, meu amigo, é uma porcaria. Tem mesmo é que ter vontade. Tem que fazer. Porque a boa vontade, eu até queria. Vai lá. Mas não chega lá. Não vai lá. Não chega lá. Eu quero, eu faço. Eu quero e eu faço. Só que há bloqueios cá fora. E eu beijo-me aflita para conseguir fazer o que eu Os quero. bloqueios vão existir sempre, é para nos ajudar. Já pensou se fosse tudo muito fácil? Não tem graça nenhuma, era tudo muito fácil. A gente tem que aprender a usar esses neurônios. Vós sois deuses. Já nos disseram há mais de 2000 anos. E a gente está aqui na pasmaceira. A ciência mostra que nós somos deuses, mas nós largamos mãos aos 6 anos de idade dessa nossa deificação. E deixamos a vida correr. Na próxima encarnação, talvez. Bom trabalho para vocês. Divirtam-se, tá? Que amanhã é sábado.